Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Hoje a palavra do dia se encontra na carta aos Filipenses, capítulo por número 4, a partir do versículo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observe que Paulo escreve essa carta aos Filipenses e ele dá estratégias, dá instruções para aquele povo, instruções para aquela igreja e também para nós. Ele diz: ei, não andais inquietos por coisa alguma. Em outra versão você vai encontrar: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições estejam conhecidas diante de Deus pela oração. Veja que Paulo está falando sobre um relacionamento com o Senhor. Ele está dizendo: não andais inquietos nem ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições, as vossas orações e súplicas estejam diante do Senhor, diante de Deus, com ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Você precisa entender que Deus, ele tem uma paz completamente diferente da que o mundo dá. Essa paz só vai entender aquele que adentrou por esse caminho, aquele que já tem uma aliança com Deus. Ele vai encontrar a verdadeira paz, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras. Essas pessoas não serão abaladas. Por quê? Porque não andarão ansiosos, porque tem a paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja que Cristo, antes de ir ao Calvário, ele está preparando, instruindo os discípulos, e ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 27, nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Está falando Jesus. Não a dou como o mundo dá. Não turbem o vosso coração, nem se atemorizeis. Então perceba que a paz que Cristo nos dá, a paz de Deus, ela é diferente dessa paz que o povo fala aí fora. Uma paz que só está bem quando não está lhe faltando nada. É por isso que você vê muitos cristãos o tempo todo alegre, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e às vezes as pessoas questionam: deve não ter problema. Tem, irmãos, todos nós temos problemas, mas a diferença será a nossa reação, o nosso comportamento em meio às aflições, pois nós já temos a paz de Deus, nós já temos essa paz que excede todo o entendimento. Uma vez que sobrevém uma situação, um problema, e o meu comportamento é um comportamento de ansiedade, é um comportamento de atemorizado, é um comportamento de ficar preocupado com a situação, então é sinal que eu não estou confiando no Senhor. Então, em meio às aflições, em meio a alguns problemas, você precisa entender que a paz que excede todo o entendimento está conosco. A paz de Deus está conosco, e nós devemos nos animar e crer que tudo será resolvido e solucionado diante de Jesus. Veja que diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica. Antes, Deus venha ter conhecimento de toda a situação. É óbvio que o Senhor conhece todas as coisas, mas é necessário que eu e você, com oração, com súplicas e ações de graça, venha para os pés do Senhor e nos apresentamos a Ele
em um relacionamento. Você já percebeu que Deus, no início da criação, na viração do dia, todos os dias ele se relacionava ali com Adão. Deus, ele nos criou para um relacionamento com ele. E se eu não tenho um relacionamento com o Senhor, um momento de oração, um momento de comunhão com Ele, aí realmente, irmãos, você vai dar espaço para viver ansioso, para viver preocupado, para achar que não vai se resolver, mas você precisa entender que essa paz de Deus vai mover o nosso coração e vai bloquear todos os pensamentos que não provêm de Deus. Mas quando nós não confiamos no Senhor, o pecado, o medo, a incerteza, ela vai travar uma guerra contra a tua vida, uma guerra na tua mente, e você vai achar que nada vai acontecer, que nada vai ser solucionado. Mas quando você aceita essa paz de Deus e confia nele, você vai ver que todos esses pensamentos maléficos, todos esses pensamentos, essa pressão do inimigo de que deve acontecer logo, que deve acontecer alguma coisa, que você deve fazer isso. Mas nós não fomos chamados para viver por pressão. Nós fomos chamados para viver um propósito de Deus e para vivenciar o que Ele tem nas nossas vidas. Independente do que aconteça, a nossa reação sempre será exaltar e glorificar o nome do Senhor e permanecer confiando nele. Então guarda essa palavra no teu coração, medita nesse texto. Veja, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Leia, releia, medite nesse texto, porque o texto diz: não estejais inquietos por coisa alguma. O Senhor conhece a minha e a tua necessidade. O que nós precisamos vai chegar. Mas você precisa confiar no Senhor. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Permanece firme em oração, em súplica, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque foi para isso que Ele nos criou. Fica na paz no nome de Jesus nesta manhã.